Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, todos nossos entes queridos que estão participando conosco nesse projeto. Vamos dar continuidade à nossa leitura do capítulo 35, 36 e 37 de Êxodo, Shemot, em hebraico. E nós vamos ler sobre o sábado e as ofertas para o tabernáculo no capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará para oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e pelos de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste, para o éfode, para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta, e os seus colchetes e as suas tábuas, as suas bases e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas e as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem se achou com pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata e de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam fiado o pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria afiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária
ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizemaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa a do bordador, em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a todo tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe, a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou o cinto de 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma à outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. E também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2
coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, aos quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira e de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu do pano azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerado, fez com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas, seus cochetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37, a arca. Fez também Bezalel a arca de madeira e de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. De obra batidos fez as 2 extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins às 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um do outro. O rosto dos querubins estavam virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, os cobriu de ouro para levar a mesa, e fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir, o castiçal.
Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal, e o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espivatores e seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios, e fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas portas, e cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós finalizamos aqui a leitura de hoje, 3 capítulos, o 35, o 36 e o 37, irmãos, né? Nós vamos finalizar agora orando, agradecendo ao Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui com vida, com saúde, por termos deitado, dormido e acordado, porque o Senhor nos sustentou, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, continua reinando sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que havemos de fazer, sobre tudo que há de se dar no decorrer do dia, que a tua vontade seja feita, Senhor, em nome de Jesus, e que não haja nenhum impedimento para os teus negócios em nossas vidas, meu Pai, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencendo, vem Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?